Nós vamos falar agora sobre um assunto muito legal, muito especial, porque é muito comum que os pais se perguntem ali: onde eu errei ali com os meus filhos, na criação dos meus filhos? Então, para falar, para minimizar esse tipo de erro ou diminuir esse número de perguntas, vamos trabalhar antes, vamos trabalhar com a prevenção, com a educação? Então, nós recebemos aqui o psicólogo Luciano Melo, que vai nos dar aí essas dicas para melhorar a educação dos nossos filhos. Grande Luciano. Bom dia, Serginho. Tudo bem? Tudo bem? Aí, prazer. Hoje o xadrez está em alta, hein, senhor? Por que será, né? Tá certo. Tudo certinho, senhor? Graças a Deus. E com você também? Graças a Deus, mim também. tudo Obrigado bem. pelo convite. Luciano, hoje a gente tem aqui nessa mesa algumas ilustrações daquilo que pode contribuir, mas também pode prestar um grande desserviço aí na educação dos filhos. E dentre essas dicas para que a gente possa melhorar aí, principalmente os papais aí dessa nova geração, né? Conta pra gente sobre o celular e a educação de filhos. Na verdade, eu acho que é importante a gente começar dizendo que para a educação dos filhos não existe um manual, né, Serginho? Aquilo que muitas vezes é válido na educação dos meus filhos pode não ser válido necessariamente para a educação dos seus e vice-versa, né? Uma das grandes dificuldades que muitos pais enfrentam é justamente o fato de o nosso tempo estar em constante mudança, né? E o que a gente mais percebe, inclusive nos consultórios de psicologia, é uma dificuldade muito grande dos pais em relação ao que deve ser considerado válido e o que não deve ser considerado válido, né? Ou seja, Luciano, no meu tempo era assim e hoje parece que já não mais é assim, né? Tudo mudou e eu fico perdido. E um dos maiores símbolos ou uma das maiores demonstrações dessas mudanças em relação, inclusive, à época em que nós fomos criados para a época de hoje, é justamente o desenvolvimento da tecnologia, né? E quando nós falamos em tecnologia, é praticamente impossível a gente não mencionar a utilização do celular, né? A gente hoje, num aparelho de celular, a gente tem absolutamente todos os recursos, né? O próprio computador que a gente utilizava em casa, ali também, né? Exatamente, né? Ele foi em grande parte substituído pelo celular, pela facilidade. A gente acessa o site do banco, a gente acessa as redes sociais, a gente manda e-mail, envia e-mail, enfim. E até conversa com o outro, né? Exatamente. E aí o que acontece é que toda falta, mas também todo exagero podem ser problemáticos, né? Ou seja, hoje é praticamente impensável a gente viver sem o celular, até mesmo por uma questão de segurança, né? E pensando ali também, por exemplo, quando se usa desses artifícios da tecnologia que naturalmente é atrativa aos filhos, né? Aí é que tem que entrar dentro desse plano ideal que você falou aí, a questão do equilíbrio, da moderação, né? Exatamente. Agora... Pode falar. Desculpe. Perdão. E aí, nesse sentido, uma das coisas muito importantes é o seguinte: não dá para poder brigar mais contra o celular, né? Nós não vamos conseguir banir o celular nem das nossas próprias vidas e muito menos da vida dos nossos filhos, né? O celular, ele é extremamente atraente e os recursos que ele coloca à nossa disposição são atrativos, assim, enormes e inquestionáveis. Então, qual é a principal, o que se pode e o que se deve fazer? O principal caminho é a utilização, né? É a conscientização, desculpe, melhor dizendo, né? Toda mudança de comportamento que a gente tenta realizar de fora para dentro, ela não vai ter uma duração muito longa. O que eu quero dizer com isso? Tomar o celular do seu filho não vai resolver o problema, porque mais cedo ou mais tarde você vai devolver o celular e o problema vai continuar existindo da mesma forma. Então é muito importante que, acima de tudo, os pais se sentem com os filhos, conversem com eles a respeito da devida utilização, dos benefícios que ele pode trazer, mas inclusive a respeito dos prejuízos que a má utilização, e dentro dessa má utilização está a utilização excessiva, podem trazer. Aí a importância ali, a gente ilustra como aquele livro ali, ó, até um livro do Sam Tiba, né, que é Disciplina, Limite e Na medida certa. Os pais também precisam de investir, não para buscar um recurso assim meio que de um manual de instrução, mas de conhecimento, de interação, de integração com os filhos também. Investir nessa
habilitação, não é, Luciano? Exatamente. Existe uma diferença importante que a gente precisa fazer entre informação e conhecimento, né? Informação, nós temos um volume absurdo e incontável o tempo inteiro em qualquer site que a gente abrir, né? Mas é muito importante que os pais procurem se orientar, transformando essas informações em conhecimento, né? Ou seja, embora por um lado não exista manual pronto, né? Se você me permite agir, e não existe receita de bolo, né? Para a gente poder educar os filhos da gente, mas é importante que os pais lancem mão, inclusive, de todo o conhecimento que eles têm à disposição, né? Inclusive buscando o apoio de profissionais se julgarem que é necessário, né? Você abriu a nossa conversa falando da importância de prevenir em vez de remediar, né? Procurar um psicólogo para o filho que, por exemplo, já está em depressão é muito pior do que você procurar antecipadamente se orientar a respeito de questões que você tenha sobre a educação dele. E, Luciano, para a gente encerrar, o nosso tempo hoje está um pouquinho mais curto que o normal, nós temos ali o não e aqui a gente representado pelo cinto aí. Porque na nossa época, o cinto era um instrumento ali para os pais exercerem essa autoridade. Fecha para a gente fazendo essa consideração sobre o não e a disciplina dos filhos. Perfeito. No caso do não, a palavra está representando a importância do estabelecimento de limite, né? Muitos pais hoje em dia têm medo de falar não para os seus filhos e a grande consequência disso é que os filhos perdem a oportunidade de aprenderem a lidar com a frustração, né? E o cinto, na verdade, quer representar um grande dilema que a gente ainda encontra por parte de muitas pessoas. É correto bater? Né? Bater propriamente vai resultar numa mudança de comportamento ou numa educação? E aí o que a gente tem de mais atual na psicologia é justamente o questionar disso, né? O questionamento em relação a isso. Sim. Ou seja, bater, agredir, significa dizer para o meu filho que há determinados contextos em que a violência é aceitável, né? Ou seja, se eu bato no meu filho para poder fazer com que ele aprenda o limite, eu estou ensinando para ele que a violência é não só aceitável, como recomendável também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.